Pra mim aqui, produção! Olá, boa noite, sejam bem-vindos todos ao podcast Chega de Mim, mais um podcast incrível. Tá caindo uma chuva em São Paulo, mas nós não vamos parar aqui com o nosso podcast. Sejam bem-vindos todos vocês, né? Já entrando aqui, falando assim que é a nossa convidada, né? Que é a Rosana, na verdade a Gabi, como a gente chama ela, né? Não conseguiu comparecer ao nosso podcast, porque ela tá no trânsito, em São Paulo. A gente tá vendo aí que tá a chuva imensa, né? Então, hoje ela não conseguiu vir. Tô muito triste com isso, porque é uma pessoa que eu gostaria muito que tivesse aqui. Mas, mesmo assim, estamos aqui no horário para poder falar, para poder trazer o podcast para vocês, né? O nosso compromisso é sempre estar aqui no horário com vocês, né? Então, abrindo a live aqui, abrindo aqui com vocês, com a nossa mensagem de hoje, que é assim: enquanto você reclama aí que não sabe fazer um vídeo, não sabe fazer uma postagem, não sabe fazer um cálculo, então não sabe como divulgar o seu trabalho no digital, enfim, não sabe nem abrir a câmera para poder fazer um vídeo, ou então editar um vídeo, né? Enquanto você fica aí reclamando, alguém está fazendo. Enquanto você está aí reclamando que não consegue fazer, alguém está fazendo, né? E ganhando dinheiro, ganhando a relevância que precisa ganhar enquanto você está reclamando, né? Então, o que te impede de agir hoje? Então, nesse sentido aí que eu estou abrindo esse podcast com vocês, dizendo assim, o que impede de vocês agirem hoje para fazer o seu dia acontecer, para fazer o seu negócio, ou alguma coisa que você precisa executar. O que está te impedindo? Né, Gabriel? É isso aí. Boa noite. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje um dia realmente, né? Hoje a chuva pegou de surpresa. Eu não imaginava que ia chover tanto hoje, né? Gente, a gente tava no escritório, deu uns trovão que chega o Luan, um beijo aí. Deu um pulo da cadeira, meu Deus do céu, o trovão que deu. Fala que raio que é esse. Que raio que é esse? Bom, gente, vamos hoje aproveitar aqui esse espaço e vamos falar sobre um assunto que vai servir aí, vai ser bacana tanto para você que é consumidor como para você que é empresário. Até porque, quando nós falamos muito sobre empresários, né, e uma da dificuldade quando os empresários, empreendedores vão falar sobre marketing, vão pensar sobre a sua estratégia de vendas, parece que ele esquece de uma coisa muito importante. O que você acha, Priscila? Hoje aqui vai ser, hoje nós vamos testar a criatividade aqui, o raciocínio rápido. O que o pessoal mais esquecem? Tem algo muito principal quando nós falamos assim, tá na hora de definir seu público-alvo, tá na hora de definir a sua persona, certo? Sim. Montar ali a sua estratégia, né? A maioria conhece como funil de vendas, mas nós vamos trabalhar aí muito a ideia da escada, né, de vendas, certo? Na hora que ele vai montar esse funil, todo esse passo a passo, tem um ponto que é muito crucial, porque fala, mas eu não tenho certeza do meu público. Aí, às vezes, eles entendem o que é o público é uma coisa mais ampla, né? O pessoal já começa, meu público é motorista, meu público são mulheres grávidas, né? Meu público são advogados. Só que quando entra na persona, para definir ali a questão da persona, né? Entrar mais um detalhe para poder ser mais eficaz, eles esquecem muito sobre isso. E no outro ponto também, que é o quê? Quando eles sentem a dificuldade dos resultados. Que eles acham que tudo é mágica, né? Que o tráfego vai trazer dinheiro, seja o tráfego, né? Seja o papel ali do marketing, que vai enriquecer, né? Tivemos uma solicitação de orçamento engraçada nessa semana, que a gente compartilhou. Eu vou dizer para vocês, quem tiver lá na comunidade, eu vou trazer essa informação semana que vem, porque eu estou disposta a mostrar para vocês o quanto as pessoas são pegas e coisas muito simples assim, mas na emoção, né? Mas aí vai ficar para um outro tema, né? A grande questão geralmente, tá? Nós temos enxergado o quê? As pessoas comprando mentira muito fácil. Sim. E quando você fala a verdade, aí eles querem analisar, eles querem pensar, sente desconfiança. Não, peraí, eu vou pensar melhor nisso daí. Não é? Né? Mas o que você acha que a pessoa, que os empresários, eles esquecem na hora de montar esse passo a passo, esse processo? O que eles esquecem? Eu acredito muito, assim,
de analisar mesmo as situações, assim, de estudar um pouco sobre o seu produto, o seu público. Eu acho que seria isso. Uma questão de se aprofundar na sua marca. É aquela questão, assim, de você estudar o seu mercado, aquilo que tá saindo, o que as pessoas querem mesmo. Eu acho que é essa questão de se aprofundar nesse estudo. Legal. Talvez eu não consegui aqui fazer a pergunta da melhor forma, né? Mas, na minha opinião, o que eu acredito que as pessoas, né, os empreendedores e empresários, eles esquecem, tá? Que é muito importante, é que eles também são consumidores. É verdade. São consumidores. Nossa, Para mim, é a grande chave de ouro, essa questão, tá? Por quê, Gabriel? Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho. E aí pegar aqui a Priscila. Priscila, digamos você está fazendo a gestão, certo, de tráfego, seja no Meta ou seja no Google, a intenção é o quê? É chamar atenção, é encontrar esse público, não é? sim. Prender a atenção dele, fazer com que ele clique no anúncio, né? Chega ali até o local de destino, seja o WhatsApp, seja um site, certo? Sim. E a pessoa vai lá e finaliza a compra, Sim. ok? E aí, imagina só, você tem um cliente, você está fazendo a gestão de tráfego e não está vindo o resultado que esse cliente espera, ok? Ok. Aí a cliente vai chegar, normalmente o cliente vai fazer o quê? Vai falar, Priscila, eu não estou entendendo, por que as pessoas não estão comprando? Né? Tá aí, mas por que as pessoas não estão comprando? Né? E às vezes, por mais que a gente explica, parece que fica meio difícil entrar na cabeça Sim. do empresário, né? E às vezes não entende. E com o tempo de experiência eu tive essa sacada, né? Eu falei, eu preciso olhar para mim, né? Mas como que seria a resposta que você daria? Então, a resposta eu falaria assim, numa resposta dessa... o dinheiro tá indo. O dinheiro tá indo. O dinheiro tá indo. Primeira coisa, a ferramenta não promete que não vai dar dinheiro, né? Isso a gente conversa no começo, né? A segunda coisa é a gente analisar o site, a gente analisar o criativo, ou fazer a troca de tudo, ou abrir uma nova campanha, né? Então, seria nesse sentido, assim. E essa questão, assim, seria nesse sentido. Respondi a pergunta aí? Tá indo. Seria nesse sentido mesmo. Eu falaria a verdade. Falaria, não tem como, tipo... Ou seja, a pessoa não quer comprar. A pessoa não Se quer tá comprar. alcançando... Às vezes, porque às vezes o produto não é legal. Às vezes a promessa não tá sendo legal, ou então não tá sendo compatível com aquilo com que tá vendendo, né? Aí analisar isso e fazer a troca, assim, fazer a mudança, né? Legal. É por isso que eu falo, e poucas pessoas falam disso, pode buscar na internet, tá? Claro, você vai ter esse conteúdo, você vai achar, né? Não tem nada de novidade, mas você vê poucas pessoas falando sobre isso, que é o quê? A jornada de compra do seu cliente, Sim. certo? Porque imagina só, você acha que é possível você fazer a campanha... vamos pensar aqui, fala aí um nicho aí, um cliente. Um nicho? Vamos pegar um nicho de doceria. Doceria. Eu amo doce. Ama doce? Amo doce. Beleza. Eu evito comer, mas amo. Você acha possível você fazer, né, toda a estrutura, subir a campanha, ok? Você, de certa forma, direcionar o tráfego para as pessoas que gostam de doce e elas não comprarem o doce? Tá tudo certo. Sim. O criativo tá claro que é um doce. Que a empresa tá vendendo doce, ok? Tem pessoas que não gostam, né, de doce, mas não sei se o doce é um bom exemplo, mas vamos lá. Mas eu acho que depende do doce também, porque doce engloba muita coisa. Às vezes pode ser um brigadeiro, isso, pode ser bacana, uma confeitaria, melhorou o raciocínio. Um negócio de bolo. Vamos eu tô falando de doceria porque é uma doceria, mas às vezes pode ser tipo porque se eu fosse pensar numa campanha, eu preciso ter um objetivo claro de uma campanha. Eu não vou colocar um monte de doce lá, que ninguém vai comprar. Então, se eu fosse montar uma campanha, ia ser de um brigadeiro, ia ser de uma coisa que venda mais Qual é o cargo-chefe da empresa que tá aí, da doceria? É um brigadeiro? Então, vamos colocar esse brigadeiro para jogo. Então, vamos colocar esse brigadeiro aí pro... Não, perfeito. Você melhorou a questão aqui. Legal. Então,
De uma forma ou outra, aí a cliente tem lá o público. Sim. O público doce. Porque dificilmente a gente vai conseguir achar muito claro um público ali que de fato a gente vai conseguir alcançar para ter um volume que só come brigadeiro, Sim. certo? Quando a gente vai montar, a gente de fato vai ter que procurar essas pessoas que comem doce. Aí Sim. o produto, depois do segmento, a gente vai Vai tateando ali para ajustando. poder conseguir ajustar, não é? Então você pode ter atingido ali pessoas que comem doce, certo? Tá tudo certinho, as pessoas estão visualizando, mas elas não estão comprando, né? E pode ser essa questão desse motivo. Porque vamos lá, quando a gente pensa na jornada do consumidor, e 100% nem todos os produtos vão se encaixar, né? Você tem que se adaptar em algumas situações, que é o quê? Nem sempre o cliente ele sabe que precisa de um serviço ou de um produto, Sim. certo? Por exemplo, a gente pode colocar a questão, será que tem algum doce que faz bem? Sim. Será que tem algum doce que faz bem? Tem brigadeiro de chuchu, gente. Isso aí faz Brigadeiro bem, que é né? de chuchu? De chuchu. Nunca vi. Nunca viu? Nunca viu? Brigadeiro de chuchu, Brigadeiro não. de chuchu. Ah, isso aí já é. Você Tem já uns fez? veganos, nunca fiz. Nunca tive coragem de fazer um desse aí. Eu não vou fazer, não. Eu vou comprar chuchu pra você. Pra você fazer esse Ah, não, brigadeiro então aí. eu posso testar. Porque eu sempre quis testar um brigadeiro de chuchu aí. Pronto, testa o Pronto. brigadeiro de chuchu. Testa. Aí, vamos pensar, analisar da seguinte forma. Vou mudar só um pouco o exemplo aqui, ó. Sim. Nós sabemos que a pessoa, ela precisa de roupa. Ninguém vai andar nu, Sim. certo? Então, só que a pessoa, ela precisar comprar roupa, não significa que ela tem certeza que ela precisa de uma roupa social, Sim. certo? Então, você pode estar mostrando um anúncio para essa pessoa sobre roupas. Sim. E essa pessoa, ela tá vendo o anúncio, por exemplo, ela tá vendo lá uma camisa social, certo? Só que para ela, naquele momento, ela não precisa. Porque tem uma questão específica. Geralmente, quem usa uma roupa mais social? Ou quem trabalha no escritório, né? Os cristãos que vão para a igreja, Sim. Um empresários, político. políticos, tem um público específico. Sim, sim. Né? Tem muitas pessoas que eu acredito, tem gente que nunca colocou uma roupa social. Uhum. Talvez se colocou algo parecido porque casou, foi o padrinho de casamento, Sim, sim. porque se for convidado também, muitos nem vão. Os convidados vão mais à vontade, Sim, né? Colocam um sim. spot chique, Isso. não é isso? Mas aí chegou, talvez ele recebeu um convite para ser um padrinho de casamento. Ele nunca pensou em comprar uma roupa social, uma camisa social. Sim. Só que aí nesse momento, agora, ele recebeu essa informação, certo? Ele falou, puxa, eu preciso de uma roupa, mas não é qualquer roupa. Uhum. Eu preciso de uma roupa social, Sim. certo? Então, a partir de agora, começa a busca a jornada desse consumidor, né? Voltando um pouquinho do exemplo do doce, digamos que tem uma pessoa que gosta muito de doce, come tudo, brigadeiro, seja lá o que for. Porém, teve um problema de saúde que ele não sabia. E agora ele não pode mais comer qualquer doce. Aí o médico vai aconselhar ele a comer um chocolate pelo menos 70% cacau, Uhum. que é aquele chocolate mais amargo, né? Então, o médico vai falar, ó, você pode comer, tanto que teve um tempo atrás que eu fui visitar um amigo meu, que estava no hospital, e eu sei que ele gosta de chocolate, né? Só que ele só poderia comer chocolate 70% cacau. Uhum. Ele não poderia comer outro, entendeu? Não deixa de ser um doce, Sim, sim. não é? Então é algo específico. Então, ou seja, essa pessoa que passou a vida inteira comendo qualquer tipo de doce, a pessoa que viveu ali, claro, comprando roupa, talvez um spot chique, uma camiseta, uma bermuda, mas em certo momento da vida vai chegar um ponto que essa pessoa vai precisar de um produto ou de um serviço específico. Lembra no final do ano, quando nós tivemos o problema com o entupimento lá do Lembro. do tubo da empresa? Tava tudo normal, a gente não precisava de uma desentupidora, certo? A gente nem sabia, e olha que o problema já estava lá. Sim. Pelo que a gente identificou, já estava lá o cano entupido, já tinha um tempo, só que aí chegou no limite, né? E começou a voltar toda aquela sujeira. Então, a partir daquele momento, a gente soube que precisava de uma desentupidora. E aí começa o quê? Começa a jornada de compra, certo? Quer fazer a pesquisa. Aquela pessoa vai pesquisar, poxa, eu preciso disso, né? Então, ela começa a pesquisar. Sim. Mas vamos lá, a pessoa ela pode ter recebido um convite para um casamento no final do ano. Né? Casamento, geralmente, as pessoas procuram marcar antes, né? Com antecedência. Sim. Então, de janeiro, aí só vai casar lá em outubro.
Ela já convidou, já escolheu os padrinhos, que é para os padrinhos se Uhum. preparar para dar os presentes. Não, vai juntando a grana aí para poder dar o Geralmente presente. é um ano e meio antes, né, do casamento, que o pessoal já programa a data pra dar tempo de todo mundo se resolver, né? Só dá se resolver. Então, ou seja, aí essa pessoa agora, ela sabe que ela precisa de uma roupa, Sim. tá? E aí, geralmente, as madrinhas, né? Às vezes a noiva, ela já fala, né? Ó, eu quero minhas madrinhas todas de azul. Sim. Ah, quero minhas madrinhas todas de rosa. Às vezes tem algumas exigências, vai ficar tudo bonitinho, né? Vai Então, ficar tudo padrãozinho, né? isso. A partir desse momento, então, esse consumidor, ele soube da necessidade de comprar um produto. Sim. Só que o casamento é só em outubro. Nós estamos em janeiro ainda, indo para fevereiro. Uhum. Provavelmente ela começa a dar aquela ansiedade, certo? Ela pode fazer uma pesquisa prévia. E aí o algoritmo já vai pegar que ela tá procurando vestido azul pra madrinha, o cara tá procurando lá terno pra ser padrinho, certo? Ou simplesmente no bate-papo, né? Se você não sabe, né? Enquanto você fala, enquanto nós estamos falando aqui, né? O algoritmo está ouvindo a nossa conversa, né? Você já viu, você nunca falou, por exemplo, você nunca pesquisou lá, por exemplo, às vezes sobre cachorro. Aí, de repente, você entrou num bate-papo com alguém que ganhou um cachorro, Sim, que a cachorrinha dele lá teve os filhotinhos, e aí você começou aquele bate-papo, daqui a pouco você vai para casa e começa a aparecer anúncio de pet shop, começa a aparecer anúncio. Por quê? Porque você foi ouvido aqui pela tecnologia e isso vai começar a aparecer para você, tá? E nesse exemplo é perfeito. Então, a pessoa foi lá, pesquisou, mas em outubro ela não vai comprar agora. Sim. Só que ela já é o público. Entende? Ela já é o público. E ela pode estar sendo impactada, e ela vai ser impactada por esse anúncio, e ela não vai comprar. Por quê? Ainda não é o momento de compra dela. Ela só fez uma pesquisa, certo? Pode ser isso, pode ser uma reforma de casa, certo? Inclusive, por exemplo, eu tenho que fazer uma reforma lá em casa. Tem algumas coisas que eu tenho que ajustar, né? E de vez em quando eu pesquiso para ver como é que é o preço. Porque eu já vou trabalhando na minha mente e no meu bolso o quanto que eu vou gastar. Vai trabalhando Entendeu? psicologicamente. Qual que é o valor do gastar. porcelanato? Uhum. Não é? Qual que é a pia aqui? Como é que vai ser o banheiro? Aí você já começa, né, a pesquisar a pia, aí você já olha lá a torneira para ver se ela combina com a pia. Por Sim. exemplo, a Elaine comprou uma pia pro banheiro, quando a gente trocou um gabinetezinho, e ela viu uma torneira legal, e se eu não me engano, acho que ela comprou no Mercado Livre, eu acho, né? Só que acontece, a torneira ela ficou muito alta. Não era a torneira ideal para aquela pia. Só que não trocamos. Deu certo, funcionou. Só que acontece quando a gente usa essa torneira, cai água e respinga muito água Nos lados. dos lados. Você entendeu? E aí abre até um precedente que eu vou até compartilhar. Olha só como uma coisa leva a outra. Então, eu vou pesquisando. A partir do momento, vai começar a aparecer anúncios para mim, certo? Eu sou o público. Eu quero comprar. E eu vou comprar. Mas não naquele momento. Sim. E esse ponto aí de eu vou comprar e não é meu momento, é o que mais pega na questão da pessoa que contrata anúncio, que faz anúncio, que é assim, nossa, o meu cliente tá indo lá direto no meu carrinho, na meu site e tudo site. mais, tá vindo falar comigo no WhatsApp, só que não fecha a compra. O que acontece que não tá fechando compra? É porque justamente ele tá ele identificou seu anúncio dentro de muitos. Ele identificou o seu, e se ele clicou no seu, é porque fez sentido para ele de alguma forma ali. Fez Sim. sentido para ele de alguma forma. Porém, não é momento dele de comprar. Ele tá ainda fazendo uma experiência de compra, como se fosse um namoro ali. Ele tá ainda visualizando, vendo, ele ainda não vai comprar. Porque geralmente o que acontece? As pessoas acham que na internet é assim: o cliente olhou, gostou, pagou. E não é assim, tem um caminho. Que é esse caminho aí de entender, de pesquisar, né? Porque se fosse com você, você tá construindo lá. Você não vai comprar agora. Você tá ainda pesquisando o preço, tá indo trabalhando psicologicamente, no Sim. bolso, na mente, tá ainda processando essa informação para poder entrar no seu orçamento também para fazer sentido para você naquele momento, Com certeza. né? E essa é a importância, tá? Dentro desse processo da jornada de compra. E quando eu falei que a questão que os empreendedores e empresários eles esquecem de olhar para si mesmo, Sim. né? Então foi uma comunicação e graças a Deus tem sido bem assertiva, tá? Sim. Então você que é profissional, tá? Você que é profissional e você que é empreendedor, começa a refletir nisso.
Tá? Como quando você não consegue entender ali algumas coisas, alguns pontos, principalmente para você que faz vendas em 2 etapas, tá? Geralmente a venda de 2 etapas é quando é prestação de serviço, Sim. que você não consegue definir um valor exato, certo? Porque, por exemplo, você vai lá, eu já trabalhei com drywall em obra. E tem muito disso, tá? E você também que é consumidor, né? Vamos unir essa questão, né, de empresas, vendas com consumidor. A ideia é o quê? Vamos respeitar as pessoas e entender, certo? Porque as pessoas elas só querem um orçamento. Ah, mas você não tem um orçamento, né? Você não consegue passar um orçamento. A pessoa ela tem um valor tabelado. Na época que eu trabalhava, era R$60 o metro do drywall, certo? R$60 o metro do drywall. E aí você cobrava R$30 o metro do forro. Por quê? O drywall, quando você vai fazer uma parede de drywall, você precisa fazer o quê? Você solta as guias, tá? Que são todos os perfis, e aí você fica um oco no meio, tá? Você chapeia uma placa, pegar o celular aqui, ó. Então aqui fica o perfil, certo? Aí você vem com uma placa de drywall, chapeia de um lado, vem com a outra placa de drywall e chapeia do outro. Aí fica assim. Fica usando um Certo? lixinho. Aí R$60 o metro. O forro não. O forro você monta a estrutura e você chapeia somente a parte de baixo. A parte de cima não, a parte de cima está coberta. Não tem como, não faz sentido você colocar uma placa em cima. Então, logo é metade do preço, porque metade do serviço e metade do material Sim. que vai ser passado, ok? Só o que acontece? Quando você passa lá, olha, o forro custa R$30 o metro, aí o cliente fala, ah, legal, R$30 o metro. Só que aí fechou, e o profissional não foi lá visitar o espaço. Quando o profissional chega lá para visitar o espaço, o que acontece? É um galpão, certo? Aí você vai ver lá, é um galpão, o pé direito é 3, 4, 5 metros de altura. O que acontece nisso? Normalmente é 2,60, tá? Que finaliza um pé direito. O pé direito é a medida do chão até o teto, ok? É uma linguagem dentro da construção civil, tá? Vamos falar assim, o pé direito lá na minha casa é 2,60, 2,80, 3 metros. Significa que é a medida do chão até o teto. Aí o profissional falou que era R$30. Porém, quando ele chegou lá, o pé direito é 5 metros. Porque é um galpão e precisa entrar carro grande para poder estacionar. Sim. O que vai acontecer? O profissional vai ter que alugar mais andaime. A margem de lucro que ele tinha, ele acabou de perder. Porque na conta dele é o quê? Ah, não, eu consigo fazer na escada. Um pé direito de 2,60, né? O profissional de drywall, ele faz todo o forro na escada. A escada ele já tem. Então Sim. Ele está calculando o quê? Apenas o serviço que ele vai fazer ali normal. Quando ele chega no local, aí é alto, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que alugar o andaime, ele vai ter que junto lá as rodinhas, travas, talvez vai precisar de outro material. Logo o custo dele aumentou, certo? Então por isso que é importante isso. E voltando lá para o outro lado, quando o cliente ele começa a fazer a pesquisa e a consulta, precisa ter esse respeito. Às vezes o cliente simplesmente ele só quer dar uma olhada. E quem é no Brasil, principalmente nesses tempos de hoje, né? O brasileiro Sim. sempre sofreu. Quem é que não quer economizar na compra? Quando você, empresário e empreendedor, quando você vai comprar para você na sua casa, ou quando você vai comprar algum material para sua empresa, você paga qualquer preço que a pessoa pede? Eu acho muito difícil, né? É muito difícil, porque a pessoa vai pesquisar preço. Ela não vai pegar o primeiro. É muito difícil, a não ser se for muito barato. Sim. Né? Agora, se é um preço mais elevado, por exemplo, eu preciso de uma mesa lá pro escritório. Aí a pessoa fala, essa mesa daqui é R$1.000. Poxa, você fala, caraca, R$1.000. R$1.000 uma mesa. Poxa, legal, bonita a mesa e tal. Poxa, cara, e a pessoa tá precisando da mesa. Ela já tá ali pronta para poder comprar. Provavelmente, às vezes, ela tem até os R$1.000 já para poder comprar. Mas, ela achou meio alto esse valor. Falou, será que eu não consigo? Ela vai fazer o quê? Ela vai pesquisar em outro local, ok? Então isso é normal, isso é natural. Então quando às vezes é na internet, isso responde o quê? Sabe aquele lead, quando a pessoa vai lá, faz o cadastro, chega no seu WhatsApp e depois não manda mais mensagem? Essa é uma das maiores dificuldades das empresas. Sim. Né? Então fiz a campanha, o lead chega, você dá bom dia, dá boa noite, certo? E nem te responde. E a pessoa não responde mais. Ou quando você fala o valor. Quando você fala o preço, acabou. A pessoa tá ali, ela te deu bom dia, ela respondeu, ela falou do que ela precisa, você explicou o produto, ela interagiu. E aí, quando você fala do preço... Vai embora, gente.
Acabou. Sumiu a pessoa. Acabou, a pessoa some, nunca mais falar com você. Você manda mensagem pra ela, nem aí mais. Só que acontece, na cabeça dela e na realidade, ela já tem seu contato. Sim. Ela já tem a informação que ela precisava. Eu sei que na Priscila, ela cobra X reais, certo? Só que, meu, ela não tem dinheiro sobrando. Ela poderia até pagar, mas ela quer ver uma outra opinião. Às vezes não é nem só a pessoa, existe a influência, tá? Quando nós pensamos ali, ó, as pessoas pensam tanto no público-alvo, vai lá e pensa na persona, né? Então, olha, o meu público-alvo são mulheres grávidas, tá? Quem é minha persona? Minha persona é a Maria, que já tem uma filha de 7 anos e agora tá grávida de 3 meses. Ela trabalha fora, ela é gestora de tráfego. Vou gerar uma gravidez, profetizar uma gravidez pra Deus você o aqui livre, daqui a pouco. para com isso, meu. Aí, beleza. Você estudou toda a persona, certo? Aí o que acontece? É aquela questão da receitinha de bolo, ok? Só que você, né, ou a Maria lá, aquela persona, ela não mora sozinha. Ela já tem uma filha com opinião, 14, 15 anos, que já sabe, né, teoricamente que é uma pessoa com 14, 15 anos já tem opinião, já tem gosto. Ela tem um esposo, ou vice-versa. E o esposo dela é uma persona completamente diferente. Só que ele é uma pessoa com grande poder de influência na decisão dela. Sim. Entende? Então você acertou. Você acertou no seu público, você acertou na sua persona, você acertou a gestão de tráfego, o lead chegou, fez cadastro, ou a pessoa entrou na loja para poder visitar o seu produto, entendeu? Mas só que muitas vezes, na maioria das vezes, tá? Quando a gente fala que a gente tem um público que são casados, normalmente a decisão não é só de uma pessoa. Sim. Se for um casal que está unido ali com um projeto financeiro e tal, geralmente a decisão não é só de uma pessoa. Ela é só de uma pessoa, e aí a gente vai falar, depois que falar dos patrocinadores, pedir para o Michel já colocar ali, tem um ponto que normalmente, por mais que exista essas outras influências, tá? Geralmente essa pessoa, ela consegue tomar a decisão sozinha. Sabe qual que é o ponto principal? O ponto principal? Dentro dessa jornada de compra? Quando ela quer muito o produto. Só que isso pode gerar uma confusão grande. Pensa Sim, na briga. mas Você concordou, quando não, mas concordou com quando seu não é- esposo. Sim. Você concordou com seu esposo, certo? Sim. Priscila, a gente tem aqui uma conta conjunta. Aí você saiu, né? Vocês têm um acordo lá. Tem suas dívidas e tal. Aí você quer muito uma coisa e você compra aquilo sem falar com seu esposo antes, Sim. certo? Você pode comprar, você queria muito mesmo aquele negócio. Só que você sabe que você vai arrumar um problema lá. Sim. Já tem que estar preparado para poder ouvir, né? Tem que estar preparado. E às vezes pode trazer um transtorno muito grande. Sim, entendeu? sim. E isso coloca uma dúvida. Você tem que querer muito para valer a pena. Então Será tem que ser uma coisa de necessidade, de urgência. Esse objeto, ele tem que justificar muito. Isso pode terminar um relacionamento. Sim. Na verdade, Sim. a questão financeira é um dos grandes pilares a qual os relacionamentos terminam. Exatamente. Entendeu? Tem alguns pontos que é interessante. Nessa questão que você falou, bem colocado, ela precisa querer muito. Só que aí Mas tem que ter uma questão de muita necessidade. Tipo assim, é uma coisa de vida ou morte, assim. Ela tem que suprir aquele primeiro acordo que foi combinado antes. Não, é um de vida ou morte e depois eu converso aqui, eu contorno. Porque a outra pessoa, ela vai... Porque ela vai entender... Eu entendi de fato. Eu entendi por que você tomou essa decisão. Aí dá pra você pagar R$500 numa bota, numa sandália. Gente, isso aí não é necessidade, né? Sendo que no seu armário, geralmente, talvez já tenha mais 3, 4 par lá. Aí é você querer comprar briga e querer separação. Porque você já tem. E aí você tira... Por mais que ela queira muito, se ela for consciente e ela preza aquilo, e por mais que o vendedor, né, seja um bom vendedor... Gente, aí tem o seu vendedor muito manipulador. Ele não vai falar tirar assim, nossa, essa bota aí é uma bota mágica. Você vai pisar você vai ganhar muita coisa. Você vai pisar no terreno, você vai ganhar terreno. A não ser que foi isso. Gente, fora isso... Não, né? Então vamos falar um pouquinho mais, pedir pro Michel colocar o patrocinador e a gente já volta pra gente falar sobre esse assunto. Bom, JFS Seguro, né? Falando de uma questão de emergência, né? Como nós estamos falando aqui, tem que ser uma coisa que queira muito ou que seja justificado. Vamos falar aqui sobre os cuidados, né, com a sua família, sobre os cuidados com seus colaboradores, né? Que é o plano de saúde. Então você que é empresário, você que tem aí a condição, né, que você consegue
agregar uma questão aí sobre plano de saúde para os seus colaboradores. Você que é familiar ou que você mora sozinho também, né? Você precisa cuidar da sua saúde, principalmente você que mora sozinho. Porque imagina, se você estiver sozinho, quem é que vai cuidar de você se você estiver doente? Né? Então é bom que você tenha um plano de saúde, porque é mais fácil qualquer pessoa levar você para um hospital particular, né? E ficar lá do que uma pessoa, você tá sozinho, você tem que correr lá para um hospital público. Praticamente, infelizmente, em muitas situações você vai ficar largado lá no local até você ser atendido, né? E ter ali os cuidados. Então, e geralmente tem que tomar muito cuidado, porque ó, já teve muita situação de eu acompanhar até a Elaine e, normal, vai demorar pra caramba. E às vezes não que você tem que fazer escândalo e brigar, mas se você não ficar ali em cima, entendeu? Poxa, a pessoa tá ficando, a pessoa tá ruim, tá mal, você entendeu? Então, ou seja, não tem esse cuidado, né? Então, um plano de saúde é algo de fato essencial. Então, se você ainda não tem um plano de saúde, ou você queira fazer aí um orçamento para ver se você consegue reduzir, né, o seu plano de saúde, mantendo aí a qualidade do atendimento que você tem, a JFS Seguros, né, fala com o Jefferson no telefone 11 2497 4415 ou acesse o site www.jfsseguro.com.br. Plano familiar, empresarial e individual é na JFS Seguros. Chat ideal, né? O sistema ideal para poder fazer automação do seu atendimento, seja dentro aí da sua escada de vendas, seja no atendimento, né, no saque aí ao seu cliente. Você precisa melhorar o seu atendimento. Você sabia, Priscila, que no call center, eu já trabalhei no call center. No call center você já tinha essa regrinha, 5 segundos para atender o cliente? Sim, tinha. Eles têm uma meta da Anatel, né? Então quando você liga lá para uma empresa, essa empresa, no saque, né, no atendimento, tem 5 segundos para poder fazer esse atendimento. Tem todo lá uma questão de métricas, bater lá, enfim, né? E muitas vezes não dá. Se você tem um volume alto de ligação, vai precisar fazer o quê? Você vai precisar ter diversos atendentes. E às vezes a empresa ela tem até um volume ali em relação à busca, principalmente no saque, que é o quê? É um atendimento que você tem que fazer para uma pessoa que já comprou. Sim. E geralmente aquela pessoa, ela tá ligando e talvez não vai gerar venda. Então você tem um ativo ali, né, na verdade um passivo, né, um colaborador, né, que está ali fazendo com o atendimento, porém a quantidade de atendimento que você vai ter que fazer é muito alta. Então você vai ter que colocar lá, um atendente consegue atender, sei lá, 50 pessoas por dia. Aí você tem um fluxo de 150, 200, você vai ter que ter 4, 5 atendentes. De 50 atendimentos, às vezes é mais, viu? Porque quando eu trabalhava no saque, era 100 atendimentos, viu? A meta era 100 atendimentos? Era mais de 100, mas a gente conseguia fazer muito também dos problemas, né? Quando eu trabalhei eu fazia Claro pós-pago. Então tinha muita contestação de fatura. Então meu atendimento demorava muito. Tinha que abrir a fatura do cliente, falar com ele e tudo mais, né? Então é muito grande. Sim. Agora, você com o chat, você pode ter aí 100, 200, 300 pessoas mandando mensagem, entrando em contato, que o pré-atendimento, aquele atendimento inicial, já tem. Você vai configurar uma mensagenzinha bonitinha, seja ela em texto, áudio, vídeo, não é isso? Consegue configurar. Então, o primeiro atendimento você já consegue fazer, tá? Então, se você está sofrendo aí com atendimento, seja no saque ou seja no funil de vendas, o chat ideal é o sistema ideal para você estar fazendo a sua automação, tá? Para mais informações, é só acessar o site www.chatideal.com.br. E vamos falar aqui da nossa comunidade Chega de Mim, aonde a gente vai ajudar você a estruturar o seu negócio no digital, sem neura, sem estresse, tá? Lá na nossa formação da comunidade, que é na plataforma lá da QIFI, você vai ter os vídeos lá, a gente tá falando sobre registro de marca, tá falando de como que você vai editar os vídeos no CapCut e muito mais. E lá a gente também tem a questão também de você... que precisa aí de contador, né? Lá também temos um contador lá dentro, onde vai te ajudar a estruturar seu CNPJ, se você não tem ainda, né? Então, a nossa comunidade está aí justamente para auxiliar você a estruturar o seu negócio no digital. Também temos lá no Telegram, que eu falei no começo, né? Temos lá no Telegram, onde a gente coloca todas as informações, assim, do nosso dia a dia. Tanto que lá no Telegram eu coloquei falando de como
desbloquear uma conta, né, suspensa, que ninguém fala sobre isso na internet, que quando você vai subir um anúncio, sua conta pode ser suspensa, né? E tivemos uma conta suspensa lá e eu vi, e o pessoal lá da comunidade viu o passo a passo do que eu fiz, do desbloqueio, né, de passar as informações, do bloqueio, de passar as informações até o desbloqueio da conta, né? Então a conta lá tá funcionando direitinho, mas você só vai conseguir ter as informações lá justamente dentro da comunidade. Então, se você não está lá na comunidade, você está deixando dinheiro na mesa. Então, entra lá para mais informações, que é o 11 96830 3236, para mais informações e vem para nossa comunidade. Chega de mimimi, né? Chega de mimimi. Você tá Isso com dor de mesmo. cabeça para poder estruturar a sua empresa? Olha, eu sou até suspeito falar, né? Mas como eu gostaria de ter uma comunidade igual a essa, ok? Quando eu iniciei a minha jornada, né? Principalmente pelo valor que ela está hoje. Sim, hoje né? está um valor irrisório assim, em comparação de cursos que dão menos do que isso, o nosso está um valor irrisório. A gente está dando passo a passo para vocês, daquilo que não mostraram para nós, daquilo que a gente viveu no dia a dia, e a gente está dando mastigadinho para vocês, a estruturar. Só não faz quem não quer. Quem não quer, quem quer faz. E lá tá as informações para vocês lá. E quem não quer, fica dando desculpa aí que não sabe o que fazer, que não sabe como estruturar. E aí você tem essa informação incrível aí para vocês. Então vem para nossa comunidade Chega de Mimimi. Né? É isso aí. E você falando de call center, eu trabalhei na Cielo. Nem sei se você pode falar isso, não. Eu trabalhei na Cielo, no saque. Você sabe da maquininha? Pode só se você falar mal, talvez dê ruim. Não, Mas não se falei, falar não bem, falei. vira marketing. Não. Então, de maquininha de cartão. Não vou falar as coisas aqui, mas, gente, era difícil o saque, viu? Mas a gente tinha que atender mais de 100 pessoas. E vinha, olha, atendimento E direto, automático, sabe qual que era a minha automático. a minha era dificuldade? automático. A minha dificuldade era o seguinte, porque a gente tem que protocolar todo o atendimento. Exatamente. Certo? E depois que você finaliza, na hora que a ligação caía, já mudava para outro. Fechava lá e já entrava outro cliente. Exatamente. E você às vezes não conseguia protocolar, Sim. ficava no sistema e a gente era penalizado por isso. Sim. Então tinha que fazer o quê? Olha só o segredinho. Às vezes, no telemarketing, se você se sentir um pouco enrolado, é porque o colaborador ele só tá preenchendo o formulário, tá? Ele tá ganhando tempo. Tá ganhando Fala, tempo. senhora, só mais um momento que o sistema tá lento e eu só terminando de registrar ali o sistema para poder finalizar. Eu fazia a mesma coisa. Eu falava assim, então, tipo, quando é alguma informação rápida, então eu tinha que ficar só para poder terminar de digitar, porque se cair a ligação, já perde o cadastro daquele cliente ali. Então, só que assim, eu tive essa dificuldade, só que eu estudei bastante, só que eu falei assim, eu não quero mais apanhar do sistema, eu tenho que estudar esse sistema aqui. Aí eu estudei todo o sistema, acho que é por isso que eu tenho facilidade com os sistemas lá. Né? Porque assim, eu estudei o sistema e não só isso, eu conheci uma pessoa que ela estudou todo o sistema de lá. Então eu conheci essa pessoa lá. Então eu almoçava com ele, eu tomava café com ele, eu ia embora com ele, porque eu falo assim, gente, eu preciso desse conhecimento. Porque eu não quero mais ficar apanhando esse sistema. E aí eu descobri uma forma de tabular depois que o cliente sai. Aí eu pegava um tempinho lá e tabulava a ligação. Então eu descobri como fazer isso. Olha os hackzinhos. Eu descobri muito hack lá. E aí, por isso que eu tinha diferencial. Porque eu fazia... Por isso que às vezes o meu gerente lá, ele me colocava de apoio, porque eu sabia de coisas que ninguém sabia. Nem ele sabia. Só pegando um hackzinho. Bom, hackzinho. Voltando aí para a jornada de compra, um dos grandes segredos, tá, em relação à jornada de compra, eu acredito que é o valor do seu produto ou do seu serviço. Sim. Por quê? Porque pensando, né, e lembrando dessa questão que, principalmente quando até a pessoa solteira, tá? Até a pessoa solteira. Geralmente ela vai pedir uma informação para um amigo dela. Pode ser que tenha, mas a maioria, ninguém é sozinho. Uhum. Ainda mais que a pessoa... Pra um tio, por irmão, amigo de trabalho, assim, eu não sei se realmente essa pessoa trabalhar de casa, né, através da internet, ela consegue ganhar a vida e ela literalmente for sozinha. Mas provavelmente, talvez, se for uma pessoa assim,
ela não está sozinha também. Por quê? Ela vai buscar informação. Ela vai no Reclame Aqui, ela vai buscar no Google, ela vai ver comentário, e isso é influência. Sim. Ela Entendeu? vai Você já buscar. deixou de comprar, a pergunta, você já deixou de comprar alguma coisa porque você viu alguém falando mal sobre o produto ou serviço? Já, Então, assim, ah, já. poxa, não, gostei desse produto, falou com o vendedor, é bacana, mas ali deu aquele tempo e aí você acabou descobrindo que teve alguma informação ali que não... Sim. Eu já deixei de comprar por duas coisas. Porque uma pessoa falou mal desse produto, falou assim, não é legal esse produto. E também porque eu não vi nenhuma foto alguém usando esse produto. Que nem na Shopee lá, né? Eu gosto de comprar porque lá tem uns O videozinhos de pessoal quem fez. posta, né? Se eu vejo um produto que eu quero e aí eu vejo lá não tem foto nem nada, eu não compro aquele produto. Mas que estão falando assim, ah, é lindo, maravilhoso. Não, se ninguém usou, ninguém postou um videozinho, então nem compro esse produto, que esse produto aí pode me dar problema. É isso. Então tem que ter quando você fala é tipo uma indicação, na verdade, É contraindicação, é uma né? É uma contraindicação, né? contraindicação. Tipo, é meio que um review, né? Só que uma pessoa que já experimentou, você fala assim, ah, foi legal a sua experiência? Ah, foi legal. Ah, então vou comprar, porque você comprou, achou legal, porque você comprou e tava tudo certo, eu vou comprar também. Isso Então, vai isso dá uma aumentando esse segurança. nível, né, de segurança ali para o Isso. consumidor. Então, pensa nisso, tá? E por que que o valor, ele é um fator crucial, tá? E pensa nessa estratégia, porque eu acredito que todos os serviços e produtos praticamente dá para se fazer. Ah, Gabriel, o meu produto ele é muito caro, né? Tem um ticket alto, né? Não é que é caro, tem um ticket alto. Ah, o meu produto, o ticket médio dele é R$ 1.000, R$ 2.000. Sim. Vendas como essa geralmente é aonde que dá aquela confusão que a gente estava conversando, entendeu? Se você tem lá um combinado com seu esposo, se você viu alguma coisa, seja na internet, eu estava passando ali numa loja e você viu um produto que custa lá R$ 50, entendeu? Uhum. R$ 70 ali, até uns R$ 100, provavelmente não vai ter confusão, Não. você É entendeu? porque o valor, tipo, risório não Você vai entendeu? Vai ter. chegar, no máximo pode acontecer, né? Se o casal estiver bem, aquele negocinho, poxa, pode, já tá Não. gastando, né? É, meu Ah, marido vai fala isso, fala lá. assim, ó, é fogo, Você isso, entendeu? é Dá aquele fogo. negócio. Pronto, aí você já dá um Só beijinho esse. ali, brincou tal, acabou o negócio. Aham. Agora você chega em casa e falou, gastei R$ 2.000. Aí já é, tipo, com quem que você gastou? Você entendeu? Você é Aí, ou louca. seja, ainda mais se tava num plano de alguma coisa ali. Uhum. Então, seja, o fator preço na hora da decisão, ele é muito importante. E pode ajudar muito, tá, na decisão futura do seu cliente. Por quê? Porque se a pessoa ainda não teve nenhuma experiência com você, esse é o momento. Ou seja, é você ter um produto de entrada com o menor ticket possível, certo? Para quê? Para que você possa, de fato, entregar e causar uma boa experiência para Pra esse cliente. pessoa. Sim. Entendeu? Então, ou seja, ele vai comprar, eu comprei que seja uma caneta. Mas na hora que ele comprou aquela caneta, ele foi bem atendido, né? Meu, todo delicioso, o vendedor ali explicou para ele, ou se foi num site, ele conseguiu acessar o site. Ele entregou mais do que o valor. Sim, o site está bem estruturado, né? Configuradinho, foi fácil a compra. Poxa, a pessoa foi ali, aí comprou, chegou o produto no prazo determinado, né? Porque a Uhum. pessoa vai analisar tudo isso. Na compra, na venda online, os fatores principais é o quê? A usabilidade do seu site, né? Do seu e-commerce, do seu portal, tem que ser algo fácil para a pessoa comprar. E depois a entrega. O produto vai chegar no prazo? Vai chegar em perfeito estado? Ou é vir danificado? Sim. Entendeu? Então, ou seja, Tudo isso conta tudo com essa certinho? experiência. Aí, ou seja, você já tem o cadastro desse cliente, certo? Agora é muito mais fácil você conseguir vender ali o seu produto com um ticket mais alto. Sim. Então, quando nós falamos dessa questão da jornada de compra, né, vamos estudar lá público-alvo, persona. A primeira pessoa, tá, que você precisa analisar é você mesmo, tá? Algo também que eu peguei um cliente, eu tirei assim da cabeça, tá? Do nada. O cliente estava me apertando muito, mas que não estava comprando, que não estava tendo venda e não sei o quê. Eu peguei e perguntei para ele: quantos anúncios você viu hoje? Você acessou a rede social? Perguntei para ele. Acessei. Quantos anúncios você viu hoje? Ah, não sei. Eu falei, eu mais ou menos sei. A cada 5 posts que você rolou, você viu um anúncio. No máximo, a cada 2, 3 stories que você rolou, né, que você passou, você viu um anúncio. Dependendo aí do tempo que você ficou na internet, uma pessoa que fica meia hora na internet,
né, rolando o feed, ele vai ver ali uns 30 anúncios ali. Não, é pra Você entendeu? mais. Aí tal, beleza. Aí eu peguei e perguntei pra ele: quantos produtos você comprou hoje? Nenhum. Você entrou na rede social ontem? Entrei. Você viu o anúncio? Vi. Uhum. Você comprou alguma coisa? Não. Então tá aí. Você não se sente obrigado a comprar, você não compra tudo que você vê. Provavelmente você viu alguma coisa que você gostou e até precisa, você não comprou, Sim. porque todo mundo que vê o seu anúncio tem que comprar. É exatamente Aí isso. travou, você entendeu? Aí deu aquela travada. Eu falei, agora eu peguei, Sim, agora eu achei a argumentação. sim, porque tem aquela questão que o cliente, o empresário, ele fala assim, meu site tá muito bonito, Meu produto é bom. meu produto é bom, e vende muito aqui e tudo mais, né? Ou então, meu produto é bom, o site tá bom, tá bonito, tá bem entendido, eu tô entendendo o meu site. E e por que não tá vendendo? Não é essa a questão, é porque tem um período. Se você mesmo, é essa questão de olhar para você. Se você mesmo não está comprando, tipo, Todo dia, o toda hora primeiro você vendo compra. por que o outro tem que comprar de você? Você, desculpa aí falar desse jeito aqui. Você não é a estrelinha do momento. Não é, e nem a estrelinha do momento tá fazendo isso, tem a sua espera. Então, você também tem que esperar. Não é assim, eu coloquei na rede social, só porque eu tô pagando anúncio, eu tenho que vender. Tem que trazer retorno. Não é bem assim não que funciona. Você não é o único da internet, não será o último, não é só porque você está pagando que você vai receber. Ponto. Desculpa a gente falar isso assim, porque Não, mas é a realidade. essa é a realidade como ela é. Se não, você não é o alecrim dourado, a estrelinha do momento. Não é só porque você pagou um anúncio que você vai receber. Tem um período, tem um processo, tem um tempo. Se você não está comprando, quem dirá a outra pessoa? Então tem que ter uma E espera. ainda Então tem mais que ter um pesquisa, tempo. ainda mais pesquisa de mercado. Por quê? Porque a pessoa, o empresário, ele pode ter estudado o público, Sim. criado a persona. Aí, por exemplo, sei lá, em janeiro, certo? Advogado, Uhum. ok? Só que chega lá no meio do ano, em junho, a campanha tá ativa, tá Tá bonita, bonito tá ali. vindo. Aí daqui a pouco aconteceu alguma coisa ali muito importante dentro da categoria dos Uhum. advogados. Entendeu? Que, sei lá, aconteceu alguma informação lá na OB, alguma regra, mudou alguma coisa. Automaticamente isso vai fazer o quê? Que os advogados travem um Sim. pouco mais, né? E às vezes fica tudo no automático e as pessoas não estão acompanhando. Aí, por que que a minha campanha parou de performar? E ela não está entendendo que está tendo uma mudança no mercado, Sim. né? Que por aquele período ali tem alguma situação que aquilo está impedindo, Sim. né? E ou seja, Sim. e aceitar que é o normal. Poxa, a pessoa viu meu anúncio, e não comprou. É claro, uma vez que você conseguiu identificar ali, poxa, eu estou mostrando pro público certo, né? Tem que identificar, nem todo mundo vai comprar seu produto. E qual que é a regra do jogo? Se faz sentido para você, tem que alcançar mais pessoas. Você vai achar mais ou menos uma métrica. Olha, a cada 100 pessoas você vai fazer uma venda. A cada 200 pessoas você vai fazer uma venda. Sim. Entendeu? Então você tem essa média. Então, ou seja, enquanto você não alcançar aquela pessoa, você não pode parar de investir, né? Porque as pessoas rodam uma semana, roda um mês, E fala assim, não tendo não... resultado, vai parar o anúncio. E é esse problema que acontece. Você para o anúncio no momento que tá rodando bem. Só precisa de tempo. Só precisa de maturar. Sabe? A palavra que Maturar o nós mais negócio. ouvimos, principalmente dos próprios profissionais que trabalham dentro das ferramentas, Sim. né? Só precisa maturar. Só precisa de maturidade ali para você fazer a venda acontecer, né? 3 leads vindo, nenhum comprou. Veio 5 leads, não comprou. É pouco lead ainda, tem que vir muito mais lead para você comprar. Que nem 100, você tem que ver um padrão seu, né? Mas às vezes o anúncio está performando bem e me dá muita dó de desligar um anúncio que não tá que tá performando bem por falta de orçamento. Porque a pessoa fala assim, não, porque eu vou desligar porque não tá vendendo. Então, você tá desligando uma campanha que tá indo bem. Você que tá se prejudicando. A importância do conhecimento de métricas, né? Sim. A pessoa mesmo está prejudicando o anúncio dela porque ela quer parar no meio do caminho. Ela tá ali, tá indo. Só falta tempo. É que nem uma questão assim. Se você vai na rua, um exemplo, vou pegar um serviço assim aquele serviço da
de carro, assim, de fazer seguro de carro. Você tá na rua, faz seguro, você pega o telefone da pessoa e liga. Só que no anúncio chega mais rápido o cliente. Você não precisa ir ficar no sol, na chuva fazendo. Então, assim, você recebe o lead, só que você não quer investir porque você quer. Então, boa. Porque você não quer investir justamente porque não tá vindo o lead. Mas o lead tá ali. É a mesma coisa se você fosse pegar no farol, só que tá vindo mais lead para você. E a ansiedade, né? Porque você pensa assim, ó, enquanto a campanha, dependendo do seu orçamento, aí você conseguiu metrificar mais ou menos ali, ó, que a cada mais ou menos, vamos colocar 1.000 pessoas alcançadas, você faz uma venda. Sim. Só que 1.000 pessoas alcançadas, se a campanha estiver estruturada, por exemplo, no Meta, você vai gastar a média mais ou menos de 15 a 20 reais. Uhum. Ó, aí você faz uma venda. Agora fica parado no local, até você conseguir pegar na mão ali, ó, no estacionamento, no farol, 1.000 carros pra você ver a agonia que vai dar. Sim, 1.000 carros. Você vai ficar no estacionamento, você vai ficar ali, vai ficar um tempão, sol, chuva, frio, e não vai conseguir ter o mesmo você pode resultado. Ter você pode ter resultado. Só que o efeito, esse efeito é diferente. Pode ser, ó, tanto no tráfego como no presencial, a cada 1.000 você faz uma venda. E outra. Só que no tráfego você colocou o dinheiro, você vai fazer outra coisa e tá rolando lá. E outra, o gasto, se você for parar pra pensar, eu acho que é mais ou menos o mesmo. Eu acho, tá? Pode ser mais, porque... Ou mais. Ó, pensa porque só. assim, você vai pra rua. Dependendo do lugar que você vai pegar ônibus ou vai de carro. Você vai comer no local. Você vai almoçar ou vai tomar um café. Você tá gastando ali. Uma indo média, pra rua. Pelo menos em torno de uns 60 reais por dia. Por que você coloca isso no tráfego? Coloca isso no gerenciador de anúncio. E você vai conseguir mais lead do que ficar... Você ainda vai ter que abordar as pessoas. Tem que abordar as pessoas. Né? Aí vem os não. Não a sua cara. Quanto não você suporta? Aí, quanto não a ferramenta você suporta? A ferramenta mostrou lá, ó. Para 100 pessoas, ninguém clicou. Tá 100 pessoas falando pro não. Falando não pra ferramenta. A ferramenta não tem sentimento. Você é emocional. Se você levar 100 não num sol, com chuva, você fala, esse negócio não funciona. Você vai se abalar mais rápido. Você vai se abalar mais rápido. Coloca no anúncio. E fora que assim, você vai ter o lead lá que realmente quer comprar. Porque o lead de fora, você fica insistindo muito para poder dar um telefone, ele vai te dar, porque você às vezes é simpático e tudo mais, você fica insistindo muito, a pessoa vai dar. Aí quando você vai mandar mensagem, a pessoa não vai te atender. Ou então não vai querer. Ou não vai passar o telefone verdadeiro, porque você não vai ficar confirmando na hora ali que você tá com pressa para pegar outro lead. Sim, exatamente. E além da ferramenta ali, você tem uma precisão. Vai vir um lead que realmente quer. Ele só tá precisando de tempo para poder comprar. O lead já tá ali. Só precisa de tempo para poder comprar. Ele precisa conhecer você. Porque assim como você faz, você não precisa conhecer a pessoa para poder colocar seu dinheiro lá. O lead é a mesma coisa. Você precisa te conhecer para poder colocar o dinheiro, investir em você. Não é? Sim. Você só vai investir o dinheiro em alguém se você acredita no serviço dela. Senão você não vai colocar dinheiro. A mesma coisa é o seu cliente. Só vai conseguir te dar dinheiro se realmente ele acredita em você. Entendeu? Então, assim, quando você coloca lá na ferramenta, você tem uma precisão e não só isso, você tem um remarketing. Você tem dados para poder fazer remarketing para eles. Você tem dados para poder voltar de novo e falar assim, fulano, você lembra de mim? Eu sei que você já mandou mensagem para mim, porém, você não fechou comigo. Aí ele estava te vendo de novo. Fala assim, não, já é conhecido já mandei mensagem para ele, não comprei, porque eu não confio no cara, que às vezes não sei. Que a gente precisa lembrar, né, que o jogo do serviço, ele é completamente diferente do produto. Porque se eu vou numa loja, ou se é online ou presencial, eu já sei o que é uma caneca. Entendeu? Eu não preciso confiar. A loja, eu nunca vi a loja. Se é online, o único medo seu é se vão entregar o produto. O único medo é se é presencial, não importa. Você vai comprar, você quer a caneca. Você passou na vitrine e viu a caneca, não importa qual que é a loja. Porque você sabe que você está vendo a caneca, você vai pagar o dinheiro, e você vai levar a caneca para casa, certo? Agora, online, você sabe que é uma caneca. O medo vai chegar? Entendeu? Vão me entregar esse produto? Então, o jogo é diferente, certo? Bom, e a hora avança, né? Sim. Então, para mim poder ir finalizando aqui a minha fala, pensa só. Você que é empreendedor, empresário, tá? Você que anuncia, você que tem um sistema de vendas. Aprenda a respeitar o momento do seu cliente.
E como que você vai fazer isso? Você vai precisar, mas Gabriel, se a gente não for insistente, a pessoa não compra, né? Falando que você só vai receber ali um não e você não vai mandar de novo mensagem para ele. Só que você tem que elaborar melhor esse funil, tá? E a questão é você não ficar tão ansioso, tão agoniado, né? Porque às vezes o empresário briga com o funcionário, manda funcionário embora e às vezes é um bom funcionário, você entendeu? Porque ele não entendeu simplesmente o jogo ainda como funciona, certo? E você que é cliente, uma vez que você fez um cadastro, né? Seja sincero. Eu sou engraçado porque sinceridade comigo, com o vendedor, é fantástica, assim, entendeu? Então eu falo, geralmente eu retorno quando eu compro. Eu fiz isso, por exemplo, quando eu comprei a impressora 3D. Eu falei mais ou menos com umas 5 empresas. Comprei com uma, eu liguei para as outras 4. Eu falei, olha, só falei para você que eu ia retornar, só avisando que eu já comprei. Só teve uma que perguntou para mim por que que eu não comprei com eles. Olha. Porque tem gente que fica brava. Ah, não comprou? Ah, tipo, Nem tá vou tirando com a minha responder esse cara negócio. ainda, né? Não sei Nem o vou quê, responder tal. ele. Aí você posso fazer, o cara falou assim, posso fazer uma pergunta? Por que que você não comprou com a gente? Foi o valor? Ele mandou assim, entendeu? E eu falei, foi. De fato, eu já tinha pesquisado, sabia que era. Eu confiei que as duas poderiam me entregar o produto, né? Mas deu praticamente quase R$ 400 de diferença. Por mais que o atendimento foi bom, né? E que poderia ter dinheiro sobrando, gente, é R$ 400. R$ 400. Uma impressora, eu pensei o quê? Eu falei, esse dinheiro que eu ia comprar lá, eu compro de filamento. Você entendeu? E coloco lá. Então, ou seja, você precisa entender, né? E quando você entende, você se coloca no lugar da pessoa, empatia, né? Você coloca no lugar da pessoa, você começa a entender o jogo. E você vai agradecer, porque talvez você durma um pouco melhor. Porque quando você entende o jogo, de fato você tá ali pronto para chuva. Tô saindo aqui, pô, choveu, beleza, tá sol, tá beleza, você entendeu o jogo. Agora, se você não entendeu o jogo, para você só é bom quando tem sol. O dia que chover, tá ruim. Tá E nem ruim. sempre é dessa forma, não é isso? Bom, da minha parte, muito obrigado pela sua audiência. Próxima sexta-feira, se Deus quiser, vamos estar aqui novamente. Agradecer ao Michel aí, produção. Priscila, Obrigada a todos que ficaram aqui. Obrigada, Gabriel, produção. E é isso. Semana que vem também temos mais um podcast com uma convidada incrível aqui. Então, nesse mesmo local aqui, nesse mesmo canal, às 19 horas, para você ir embora viver a vida que você merece. Um beijo.